realmente, né, o que norteia a escolha. E é um negócio que, se você olhar, cara, eu sempre falo que eu tento montar, às vezes, treinamento, esse programa Imersão para Assessorias de Alto Desempenho. Se você for olhar o conteúdo, Maras, tem lá, sabe o quê? É o feijão com arroz. Porque hoje a dificuldade dos caras é fazer o negócio do feijão com arroz. O cara quer ter discador automático Mega Plus Blaster, quer ter inteligência artificial. Cara, e o cara não faz o arroz com feijão bem feito. Né? Então, você falou, não gera um funil, não gera um EMAS, não geram nada, mas tem, tem um ferramental do caramba. Né? Tem uma Ferrari, mas não tem o piloto, o cara só sabe pilotar Fusca. Não vai pilotar Ferrari. Exatamente, não vai. É isso aí. Eu queria entrar num ponto com você, ainda também falando de empresa de cobrança, que essa foi também uma pergunta que teve lá na minha live, que o cara falou assim, eu sou uma empresa que eu estou evoluindo, estou crescendo, tenho bons resultados, cara, mas eu não consigo chegar em certos clientes. Por quê? Por exemplo, eu já vivi isso quando eu vivi em assessoria. O cara fala assim, olha, para você começar a trabalhar comigo, você tem que trabalhar com algum banco. Para você começar a trabalhar comigo, você tem que ter pelo menos 1.000 PAs. Cara, mas se ninguém... Como é que eu chego nessas 1.000 se ninguém me dá oportunidade, né, cara? Exatamente. Se todo mundo pede que eu tenha 1.000, como é que eu vou chegar nas 1.000? Como é que você vê isso no mercado e como é que você bate um papo aí, que você tem visto no pessoal? Isso tem mudado um pouco. Eu lembro que banco tem muito essa. Você tem que me apresentar a carta de um cliente seu que seja banco. Caralho, então como é que eu vou ter o primeiro banco, meu? Exato, essa nunca é a coisa. entra, né? Exatamente. O que você tem visto com relação a isso, Maras? Então, do nosso lado aqui, a gente não é uma exigência, a gente não tem exigências neste sentido. Né? A gente tem nessa questão que eu falei, ver se o cara tem e atende clientes que tenham características parecidas com a Credit System, mas não tem exigências do tipo, você tem que ter no mínimo X PAs, né? Você tem que trabalhar com um banco grande. Não. Né? Até porque a gente sabe que a nossa operação, né, a operação da Credit System é um público que dificilmente os bancos querem. Né? E alguns que tentaram trabalhar não souberam, não conseguiram navegar nesse mundo. Né? Então, é um mundo um pouco diferente. Né? E hoje eu tenho, por exemplo, dos 5 parceiros, 5 empresas de cobrança que eu tenho na carteira, eu tenho desde empresas que têm 1.000, 1.500 PAs, até um cara que tem, 50, 60 PAs. Né? Então, tenho os dois extremos dentro da carteira. Né? O importante, que é o que a gente sempre vai buscar, é o que eu falei. Cara, olhar boas ferramentas, olhar a estrutura, olhar se de fato tem uma inteligência ali dentro do processo. Né? Tendo isso, cara, tem oportunidade de trabalhar com a gente. Né? Legal. Mas eu vejo também que está cada vez mais difícil a gente contratar novos escritórios. Né? Dos 5 que eu tenho hoje, cara, tem um que entrou este ano, os outros 4 estão há pelo menos 10 anos com a gente. Pois é. Entendeu? E é difícil, e o que é positivo, porque significa que ele está te dando uma boa recuperação, né? Mas também é difícil você chegar e falar, cara, eu vou tirar esses caras e eu vou botar quem, né? Esse é um desafio hoje em dia. Eu acho que esse segmento ele passa por uma mudança, né? Um tanto até radical. Eu acho que muita empresa chegou a fechar nesse momento aí, nesses últimos anos que a gente teve, né? Muito por descontrole financeiro mesmo, efetivamente. Sim. E olha que nós não estamos nem falando de anos atrás que a empresa recebia o dinheiro, ficava depois, na hora de repassar, às vezes se perdia, brincava, trabalhava com o dinheiro. Então, hoje em dia, isso não existe mais na grande maioria. É óbvio que, cara, hoje eu tenho um relacionamento aí com empresas do Brasil inteiro e com empresas pequenas. Maraci, você tem a noção ainda do quanto que empresa recebe para credor? É inacreditável. Se você imaginar... Quando a gente olha grandes bancos, financeiras, empresas, cara, isso não existe. Mas, cara, na empresinha pequenininha lá daquela região, que trabalha com lojista, com escola, com condomínio, cara, elas todas recebem. Porque o cara, às vezes, não consegue fazer o recebimento na própria conta dele para depois informar. Os caras, às vezes, não tem sistema, cara. Você sabe que uma coisa que eu lembro muito de o Pedro, lá da Cisopen, grande amigo também, ele me falava, Tambellini, sabe qual é o meu maior concorrente? Não é o Cyber, é o Excel. É inacreditável, a quantidade de empresas. Nessa última live que eu fiz uma pesquisa e são
mais de 10 mil escritórios de cobrança só em São Paulo. Caramba, é muita coisa. Com KNAI, né? Escritório e empresa de higienização, localização, advogados que prestam serviço. Cara, então, assim, você tem empresa de todo nível, de todo o tamanho. Você tem empresa que, na imersão, que é o programa que a gente fez, a gente passa lá como é que o cara, por exemplo, pode trabalhar e fazer a gestão financeira da carteira dele. Cara, depois a gente fez algumas mentorias, tem cara que não sabe quanto que ele paga para o operador de cobrança direto, ele não sabe, ele tem que olhar lá não tem controle. Não, deixa eu ver, quanto é a tua receita? Eu não sei. Quanto é a tua despesa? Também não sei. E por cliente? E muito menos. Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho com uma empresa bem legal, onde a gente fez o DRE, e aí a gente está abrindo por credor. Aí eu olho e falo, cara, tá vendo? Esse credor aqui te dá prejuízo. Por que ele te dá prejuízo? Puta, esse cara aí, ele me paga. Falei, então, cara, você vai lá e pede diferente, vai conversar com ele. Entende quem é esse cara? Só que tem muita empresa hoje que não tem um processo como a Credit System, que também, se não tivesse, morria. De ter uma carga semanal lá de distribuição, giro de carteira, tudo isso. Tem empresa que manda uma carteira uma vez, aí depois espera crescer a inadimplência do cara para ele mandar de novo. Então, é muito difícil também ter uma empresa de cobrança hoje espalhada por esse Brasil todo aí. Né? Tem muita gente competente, cara, que a gente às vezes nem imagina que existe. Muita gente competente, mas tem muita gente com uma carência muito grande que eu estou aí tentando trabalhar também para ajudar.